Vamos abrir no Salmo 11. Salmo de número 11. Um salmo escrito pelo Davi. O título aí: O Senhor é forte refúgio. Eu lerei os ímpares. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Oremos. Nosso Deus, abençoa a Tua palavra que está sendo lida no mundo inteiro, ou sendo explicada. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração. O Espírito Santo revele essas palavras para nós, que possamos conhecer Jesus, conhecer a vontade do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e haja salvação para aqueles que ainda estão mortos nos delitos e pecados. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem me chama a atenção, que há o dia da adversidade, o dia da dificuldade, a hora da adversidade, o dia da dificuldade. E o salmista Davi está experimentando esse dia, o dia da adversidade. E nós precisamos ter consciência que, ao longo da nossa vida aqui na terra, muitos dias de adversidades iremos enfrentar. E Davi, que experimentou esse momento e registrou, foi por obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move os autores a escrever a palavra do Senhor. E ao escrever, ele nos está dando uma rota, um caminho, uma postura que devemos tomar quando o dia da adversidade chegar. Então vamos considerar por esse prisma, o dia da adversidade. No dia da adversidade, o que é que nós devemos fazer? Diz aí o versículo 1. No Senhor me refugio. Esse é o ensino principal e que começa logo o salmista dizendo: olha, eu corro para o Senhor, eu busco ao Senhor. Como diz outro salmo, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. A gente está assim numa rua, de repente cai um aguaceiro, a gente não está com capa, não está com guarda-chuva, e corre imediatamente para o primeiro abrigo, para se proteger. É isso que ele está dizendo assim: olha, quando vem a dificuldade, eu corro para Deus, eu peço ajuda a Deus, eu busco a Deus. Será que nós que já passamos, ou porventura estamos passando, nós temos a mesma atitude que o salmista? Nós realmente fugimos para Deus, nós recorremos a Deus, nós confiamos em Deus?
Talvez surja assim a pergunta: por que procurar Deus na hora da dificuldade? Certamente Davi sabia, nós sabemos pela palavra do Senhor, que Deus, Ele prometeu socorrer o seu povo. Ele fez essa promessa: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se converter, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. É verdade que essa promessa é feita após Davi, que Deus revelou ao seu filho Salomão. Mas quando nós vamos lá para o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, em Êxodo está escrito assim: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Quer dizer, Deus está a favor do pobre, da viúva, do órfão. E é interessante que o pobre aqui, narrado nessas figuras, é o pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E Davi, que era rico, disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então Deus fez uma promessa ao fraco, ao dependente, aquele fraco, a viúva, o órfão, o sofredor, o injustiçado, que clamar a Deus, Deus ouvirá e o livrará. Então por que eu devo me refugiar em Deus? Porque Deus prometeu dar socorro. Vamos correr para Deus imediatamente. Diz outro salmo: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa nós temos para os momentos difíceis da vida. Nós devemos nos refugiar, buscar a Deus, porque Deus, Ele tem poder para nos salvar. Porque não é só um abrigo, é um abrigo seguro, é alguém que pode de fato nos socorrer. Diz no Novo Testamento: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós corremos para Ele e Ele pode fazer isso aí que nós estamos pensando. Louvado seja o Senhor. Devemos nos refugiar em Deus, porque Deus já demonstrou ou deu prova de ajudar o seu povo. Nós temos exemplos nas Escrituras que Deus socorre seu povo. No Êxodo 20, quando o povo está reunido ali no monte, então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele que tirou Israel da servidão pode nos tirar dessa situação embaraçosa, nessa dificuldade. Ele pode fazer isso. Nós devemos fazer como Davi, recorrer a Deus, ir para os braços do Senhor, porque Deus já nos livrou do maior perigo da nossa vida. O maior perigo da nossa vida foi o inferno, e Ele já nos livrou do inferno. E diz a palavra: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, se porventura nós estamos enfrentando agora uma situação adversa, bora fugir para Deus. Vamos procurar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar porque Ele está perto. Na hora da adversidade, no dia da adversidade, não confiemos em conselhos meramente humanos. Sim, quando o aperto vem, aí aparece alguns para nos aconselhar. Observe aí que diz o versículo 1. O versículo 1, ele faz a afirmativa: no Senhor me refugio. É para onde eu corro na hora da dificuldade.
E ele estava enfrentando essa dificuldade, então surgiram pessoas e disseram a ele: como dizeis, vamos dizer? Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. O pessoal disse: olha, rapaz, você está sendo perseguido, faça como a águia, que coloca o seu ninho no penhasco, que dificulta o acesso, então foge da garra dos adversários. Ele está recebendo um conselho meramente humano, pode ser até lógico, na nossa dificuldade, alguém nos dá um conselho assim, faça isso, faça aquilo, mas nós devemos atentar ao seguinte: Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, e Davi diz, no Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Na hora da adversidade, no dia da adversidade, não confiemos nos conselhos meramente humanos, confiemos em Deus. É interessante, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, só deixou os pobres, deixou um pequeno exército e escolheu um homem para governar aquele desastre. Tudo queimado, tudo destruído, deixou lá esse cidadão. Mas alguns que fugiram para as montanhas, retornaram, mataram o governador, mataram os soldados babilônicos, e aí pegaram todo aquele povo que sobrou, procurou o profeta Jeremias e disse: busque a Deus, peça a Deus um conselho, o que é que nós vamos fazer? Se nós ficarmos aqui, os babilônios vão saber da notícia e vão nos exterminar. E mesmo que a gente fique aqui, cidade destruída, não tem comida, não tem segurança, está tudo um caos, o que é que a gente vai fazer? Peça a Deus um conselho. E eles falaram com Jeremias. Jeremias aí disse o seguinte: se permanecerdes nessa terra, Deus falando por Jeremias, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Então Deus já deu a promessa, mesmo no caos, disse: olha, não vai acontecer nenhum mal, eu vou proteger vocês. Mas aí Deus continua: mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem um propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e a peste. Não restará deles nenhum escapará do mal que farei vir sobre eles. Então veja, o conselho do homem disse: não, no Egito é que é bom, o Egito é forte, Nabucodonosor não pode destruir aquele exército, nós vamos ter comida, nós vamos ter segurança, vamos para lá. Depois de eles ouvirem essa resposta, eles disseram a Jeremias: não vamos ouvir você não, esse conselho não presta não, nós vamos para o Egito. E eles então não aceitaram o refúgio do Senhor. E aí, há profecias, depois de anos, Nabucodonosor desceu e destruiu todo o Egito, e quem estava lá morreu a espada e de fome, porque não obedeceu o Senhor, porque ouviu o conselho do homem, mas não ouviu o conselho de Deus. Sim, irmãos, o refúgio humano, a proposta humana, divorciada de Deus, nos afasta do Senhor e não nos aproxima do Senhor. O capítulo 26 de Gênesis tem algo maravilhoso. Diz que, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão,
foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí diz que Isaque, mesmo na fome, disse: eu vou ficar porque Deus mandou. E diz a palavra de Deus: Isaque, pois, ficou em Gerar, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. No lugar de carência, ele ficou rico, porque ele obedeceu à voz do Senhor. O refúgio humano, quando a gente corre para a proposta humana e não divina, isso é prepotência, isso é arrogância. E diz a palavra, Daniel falando sobre a revelação do sonho a Nabucodonosor: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Só Deus sabe de todas as coisas. O homem não sabe de nada. O homem não sabe absolutamente nada. Mas Deus, mesmo que o conselho de Deus pareça absurdo, ele é melhor do que qualquer conselho humano. No dia da adversidade, sejamos o mocinho e não o bandido. Observe que no versículo 2 diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dissiparem contra os retos de coração. Então Davi está sendo perseguido por esses homens aqui, que estão armando cilada para destruir ele. Mas é interessante, então, que Davi está fugindo, Davi está procurando refúgio em Deus, porque ele está sendo perseguido. Mas há 2 registros na Bíblia, pelo menos, que Davi é perseguido não porque ele é justo, mas porque ele fez algo errado. Por exemplo, no caso de Betseba, que ele adulterou, o Senhor disse: olha, o que você fez oculto, eu vou fazer em pleno dia. Então Deus, depois de anos, levantou Absalão, Absalão humilhou o pai e perseguiu o pai. E naquela fuga, Davi está fugindo por quê? Porque ele era bandido, ele não era um mocinho, ele tinha feito algo errado e por isso a adversidade caiu sobre ele. Há um outro episódio também que ele mandou contar ao povo, e aí Deus mandou um anjo para matar um bocado de gente ali. Novamente, Davi estava sendo perseguido pelo erro, porém, nesse Salmo 11, ele está sendo perseguido não porque ele fez uma coisa errada. Chama atenção. Às vezes, a adversidade vem porque nós fizemos alguma coisa errada. Quem semeia vento, ditado humano, né? Colhe tempestade. A gente plantou alguma coisa ali e agora está colhendo. De Deus não se zomba. Porém, meus irmãos, Davi, nesse caso aqui, não era bandido. Ele estava correto, ele estava certo. E esses homens estavam querendo acabar com a vida dele. Ele era o mocinho da história, mesmo enfrentando a adversidade. Chama a atenção. Há a possibilidade de que a aflição seja consequência de nossas ações erradas, necessitando assim de arrependimento para a libertação da mesma. Então, se no caso nós pecamos e o dia mau chegou para nós, só tem um caminho: se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que foi nosso erro, foi nossa decisão errada e que por isso nós estamos nessa situação. Quem sabe Deus não tenha misericórdia de nós. Agora, é importante que quando a adversidade venha, nós sejamos o mocinho, isso é, sejamos pessoas inocentes. A inocência não isenta da aflição, mas conserva a consciência tranquila. Lembra de Jó? Veio todo aquele turbilhão de dificuldades, saúde abalada, perdeu bens, mas ele diz uma coisa assim, em todo o livro:
porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Essa é a argumentação que ele dá aos seus amigos. Eu não fiz nada de errado e Deus está pesando a mão sobre mim. Eu sou inocente. E o pessoal diz, não, você é culpado, você é um cretino, você pecou contra Deus. Eu sou inocente, eu não pequei. É bom, gente. Está enfrentando a dificuldade? Sim. Tomara que todos nós possamos dizer, eu não fiz nada de errado. Esse temporal caiu sobre a minha vida, mas eu sou completamente inocente. A inocência nos faz orar com mais confiança pela ajuda divina. Quando eu estou tranquilo, eu vou orar, como o apóstolo Paulo, que estava sendo pressionado pelo espinho na carne. Senhor, afasta de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. A pessoa ora com mais ousadia. A inocência do crente na dificuldade envergonha Satanás, exalta o nome de Deus. Quando Jó perde os bens, os filhos, e vai de novo à presença do Senhor, o Senhor diz para ele, você viu que Jó é um homem sincero? Mesmo você me jogando contra ele, ele continua fiel a mim, e Satanás foi envergonhado. Então, na hora da dificuldade, que sejamos pessoas inocentes. Mas, em quarto lugar, na hora da adversidade, reconheçamos nossa dependência total de Deus. Versículo 3, leamos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Noutra tradução, o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Então ele recorreu aos caminhos legais para sair daquela situação, dessa perseguição. Mas tudo conspirava contra ele. Ele não encontrava apoio na lei, apoio nos costumes, apoio no povo. Davi estava cercado de pessoas querendo acabar com a vida dele. E nessa hora, nós precisamos entender, sempre, em qualquer situação, somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor nesta e em qualquer situação, precisamos do Senhor. As situações adversas são boas. Por quê? Porque nos lembra que precisamos de Deus. Às vezes dá um orgulhozinho em nós, Está com muito dinheiro, está com saúde, acha que já pago o médico, compro o medicamento, tenho que comer, pode passear. Mas aí quando vem aquele temporal, aí bota a gente no lugar. E aí a gente percebe como nós precisamos do Senhor. Foi assim que aconteceu com Josafá, cercado por um grande exército. Diz que Josafá teve medo, se pôs buscar o Senhor, apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É só quando a gente se vê apertado, espremido, aí vai para o pó, bota a joelho, bota a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Então Deus vai tirando tudo, coloca numa situação embaraçosa, a gente diz, só resta uma coisa, vou pedir socorro ao Senhor. As situações adversas esgotam a capacidade humana, mas olhando para Deus, percebemos que para Ele tudo é possível. Lembra os discípulos atravessando o mar? Ali tinham 4 pescadores. Aí veio o temporal, eles estão remando e lutando contra o temporal, porque eles estão confiados na experiência, eles sabem, eles conhecem o mar, eles já enfrentaram situações parecidas, mas quando esgotou toda a capacidade deles, foram desesperados. Senhor, acorda, Senhor,
porque nós precisamos de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles se viram sem forças, só tinha um lugar para que eles pudessem olhar, para Deus. E quando olharam para Deus, Deus os salvou. O Senhor levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. As situações adversas são adequadas para a operação divina de maneira natural ou extraordinária. É bom, irmãos, estar em situação assim tão embaraçosa, porque é aí que Deus gosta de se manifestar, para que a gente saiba que só o Senhor é Deus. Faraó está vindo, tem o mar na frente, e o povo desesperado, mas o Senhor diz, para quê? Diga ao povo que marche. E eles atravessaram o mar, e do outro lado, eles então começaram a cantar, só o Senhor é Deus. Quinto, no dia da adversidade, vamos nos lembrar que o Senhor governa o universo. Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi está dizendo isso na dificuldade. Ele está sendo perseguido e diz, olha, Deus reina, Deus governa. Irmãos, Deus não está assim, numa televisão 4K, vendo a minha vida, a sua vida, o temporal, e assistindo tudo de braços cruzados. Não. Deus não está simplesmente na plateia da nossa história. Deus está determinando e dirigindo todos os acontecimentos. Ele é o diretor e o escritor da nossa vida. Essas coisas não estão acontecendo de maneira aleatória, não. É o próprio Deus que estabelece todas as coisas. Deus é o roteirista. Quando ele enviou Moisés, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu. Deus está escrevendo a história, irmãos. Ele não está assistindo, não. Ele está escrevendo, está conduzindo. Ele é o soberano da terra. Não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão do Senhor. Sim, Deus não precisa ser informado do que está acontecendo na nossa vida, mas nós devemos buscá-lo, porque ele pode alterar o roteiro da nossa existência. Observar aí no versículo, os seus olhos, no final do versículo 4, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Vocês lembram que Deus de fato escreve a história? Deus mandou o profeta e disse, olha, diga ao rei Ezequias, vai morrer. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. E diz a palavra de Deus que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, mudei o roteiro. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Quando a gente procura aquele que governa a história, ele pode mudar a nossa história a qualquer hora, louvado seja o Senhor, como mudou desse homem. Esse homem que deveria morrer, não morreu mais, ainda foi viver 15 anos, porque Deus controla tudo e todos. Talvez você agora diga, vou clamar, muda a minha história, Senhor, muda o meu roteiro. Claro que todo mundo quer isso. Mas, acima de tudo, mais do que Deus mudar o nosso roteiro, ainda que a gente possa pedir, é interessante pedir que Ele faça a vontade dEle. Jesus disse assim, muda o meu roteiro, passa de mim este cálice. Todo mundo pode pedir para mudar o roteiro, até Jesus pediu.
Mas acima de tudo ele diz, seja feita não a minha vontade, mas a tua. E o roteiro de Deus continuou, ele foi para a cruz, e no terceiro dia ele voltou dos mortos para a glória de Deus Pai. Deus pode mudar o roteiro da nossa história, irmãos, mas é mais interessante pedir que sua vontade prevaleça na nossa vida. Em último lugar, na hora da adversidade, tenhamos consciência de que Deus é contra o injusto. Leamos os 5 a 6, os que estavam perseguindo a Davi, né? Vamos ler? O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Os Senhor examina os que lhe obedecem. Outra tradução. Os Senhor examina os que lhe obedecem, e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar a violência. Lemos os 6 agora. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, no dia da adversidade, tenhamos consciência que o mal vai ser punido. Deus punirá o mal. Deus é contra toda a injustiça, ou todo aquele que pratica a injustiça, como diz Provérbios. 7 coisas que o Senhor detesta e o que não pode tolerar: o olhar altivo, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentira, e a pessoa que provoca briga entre irmãos. Nunca estejamos do lado do mal, porque Deus não socorre uma pessoa injusta. Como diz Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça. E Deus, então, vai despejar o cálice da sua ira contra aqueles que pecam contra ele. Terminando, no dia da adversidade, sejamos pessoas que andam com Deus. Versículo 7, leamos. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Se o ímpio será banido, Deus olha para nós. Sempre está ouvindo as nossas orações, ainda que pareça demorado. E Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, se eu estou certo nessa hora ruim da minha vida, esteja certo que Deus já está atento e está querendo agir. Está coçando o pé do Senhor para querer agir. E Ele vai agir para a sua glória e seu louvor. Deus nunca vai nos punir, meus irmãos. Deus nunca punirá uma pessoa que é justa. Deus se vinga contra seus adversários. Mas o homem certo vai: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo no dia da adversidade? Vamos fazer o que Davi fez. Vamos procurar Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Sejamos sempre o mocinho em qualquer situação da nossa vida, não vamos por caminhos tortuosos. Atentemos para o conselho de Deus na adversidade e não do humano. Sigamos o conselho de Deus, ainda que pareça loucura, o caminho de Deus sempre é melhor. Reconheçamos, irmãos, que precisamos de Deus. Às vezes Deus nos coloca em situação assim humilhante para a gente saber que nós precisamos dele. Mas também precisamos ter no coração que Deus governa. Se Ele quiser mudar agora a nossa vida, muda. É só Ele determinar e vai mudar. Por isso, louvemos ao Senhor, mesmo nas dificuldades intensas. Ele vai punir os injustos, mas vai abençoar todo justo no tempo devido. Amém.
nosso Deus